Meus pais estavam entregando ingressos da Disney para todos os netos, um por um, com aquele ar de festa em família. Quando chegou a vez do meu filho, meu pai olhou a pilha na mão e disse: "Acho que contamos errado." Em vez de resolver, eles simplesmente riram e deram os 2 ingressos que sobraram para 2 crianças desconhecidas com tiaras do Mickey. Meu filho ficou parado olhando, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Eu não disse nada. Fiquei observando enquanto um casal de desconhecidos passava por ali e recebia os bilhetes extras com um sorriso. Meu filho ainda segurava o copo de limonada que eu tinha comprado para ele, apertando como se aquilo fosse tudo o que restava. Minha mãe, vendo o silêncio, apenas comentou que não fazia mal, que ele era pequeno demais para lembrar disso. Ela tentou me acalmar com aquele tom doce que sempre usava quando queria me fazer parecer ingrata. Senti uma raiva silenciosa, não só por causa dos ingressos, mas por tudo o que aquilo representava. Desde que eu era criança, parecia que meus pais tinham uma necessidade quase cruel de me deixar de fora. Pequenas exclusões disfarçadas de brincadeira, comparações veladas. E agora, diante de todos, fizeram isso com o meu filho. Eu poderia ter dito algo, poderia ter exigido explicações, mas não consegui. A imagem do meu filho segurando aquele copo, sem entender por que ele não tinha um envelope como os outros, me travou completamente. Na volta pra casa, o silêncio dentro do carro era pesado. Ele perguntou se nós também iríamos pra Disney um dia. Respondi que sim, que iríamos quando desse. Ele apenas assentiu e olhou pela janela. Passei o resto da noite imaginando o que teria acontecido se eu tivesse reagido. Talvez meus pais ficassem ofendidos. Talvez fizessem um escândalo. Mas no fundo, sei que o que mais me prendeu foi o medo de confirmar o que sempre desconfiei, que o problema nunca foi contagem errada. E eu ainda não sabia que aquele pequeno episódio, aquele erro inocente, era só o começo de algo bem mais cruel. No dia seguinte, minha irmã mais velha, Amanda, postou um vídeo do Momento Disney no grupo da família. Todo mundo comentou, mandou coraçõezinhos, emojis de choro e risadas. Ninguém percebeu o detalhe de que uma criança ficou sem o ingresso. Assisti ao vídeo várias vezes, tentando entender se eu estava exagerando. Meu filho aparecia no fundo, sorrindo meio sem graça, enquanto todos os outros pulavam e gritavam. Eu sabia que ele ainda não compreendia o que aquilo significava, mas também sabia que um dia entenderia e lembraria. De manhã, minha mãe me ligou. Disse que achava importante eu não criar confusão por bobagem, que eu sempre interpretava tudo errado. Usou aquele tom calmo e manipulador que me fazia sentir uma adolescente rebelde outra vez. Disse que se eu quisesse, ela poderia me mandar um desconto de uma agência de viagens, pra compensar. Senti a garganta fechar. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre o que aquele gesto mostrava. Quem tinha importância pra eles e quem não tinha. Mas ela não queria entender. Durante o almoço, meu marido, Tyler, tentou me convencer a deixar pra lá. Disse que meus pais eram de outra geração, que às vezes as pessoas fazem besteiras sem perceber. Eu queria acreditar nisso. Queria pensar que tudo não passava de um erro sem maldade. Só que quanto mais eu lembrava da expressão do meu pai quando percebeu que havia contado errado, mais eu via algo premeditado. Ele não parecia confuso. Parecia satisfeito. Nos dias seguintes, evitei o grupo da família, mas Amanda não. Ela mandava mensagens animadas sobre o planejamento da viagem, as roupas combinando, os horários das atrações, e a cada mensagem me marcava, como se quisesse que eu visse o que estávamos perdendo. Em uma delas, ela escreveu: "Vai ser tão especial ver todos os primos juntos lá. Todos, menos o meu." Meu filho começou a fazer perguntas. Queria saber por que os primos estavam comprando malas novas, por que falavam tanto da Disney, por que a vovó ligava pra todo mundo menos pra nós. Ele falava com uma inocência que me cortava. Eu tentava mudar de assunto, mas ele percebia. Uma tarde, fui buscá-lo na escola e o encontrei quieto, sentado sozinho. A professora disse que ele tinha ficado triste porque os colegas falavam sobre viagens de verão e ele comentou que a vovó esqueceu dele. Aquilo me destruiu por dentro. Cheguei em casa tremendo e pela primeira vez em muito tempo, decidi confrontar minha mãe. Liguei pra ela sem pensar. Ela atendeu como se nada estivesse errado, falando sobre o clima, sobre um bolo que estava assando. Quando mencionei o que meu filho disse, ela suspirou e respondeu: "Você sempre dramatiza tudo, Emily. Foi só um engano. Você devia aprender a deixar as coisas passarem." Engano. A palavra ecoou na minha cabeça. Ela continuou falando, dizendo que Amanda tinha ajudado com a lista, que talvez ela tivesse confundido, que as crianças do parque ficaram tão felizes que valia a pena. Como se a alegria de 2 estranhos compensasse a humilhação do meu filho. Naquela noite, Tyler me encontrou sentada no chão do quarto, cercada pelas lembranças de infância que eu nunca quis revisitar. Fotos antigas, cartas que minha mãe guardava e nunca me dava, bilhetes de Natal com meu nome rabiscado no fim da lista. E olhando aquilo, percebi que essa exclusão não tinha começado naquele quintal. Eu sempre fui o erro de contagem deles. A filha que eles mantinham na borda da foto, sorrindo só o suficiente pra parecer parte da família. Mas, dessa vez, algo dentro de mim quebrou de um jeito diferente. Dessa vez, não ia deixar passar. No fim de semana seguinte, o grupo da família explodiu com fotos da viagem. Amanda e os outros irmãos postaram tudo. As crianças vestidas com camisetas iguais, meus pais sorrindo em frente ao castelo, os netos segurando balões e sorvetes. Cada imagem parecia cuidadosamente pensada pra mostrar união. Meu filho viu uma delas no celular de Tyler. Ele ficou olhando por alguns segundos, depois perguntou se os avós tinham esquecido de chamá-lo. Eu não consegui responder. Só disse que, às vezes, os adultos fazem coisas que as crianças não entendem. Ele não chorou, só ficou em silêncio. E aquele silêncio doeu mais do que qualquer lágrima. Naquela noite, enquanto ele dormia, abri o computador e comecei a escrever um e-mail pros meus pais. Apaguei e reescrevi umas 10 vezes. Eu queria ser firme, mas sem parecer desesperada. Queria que entendessem o que tinham feito, que percebessem o impacto real daquilo. Mas no fundo, eu sabia que eles não iam entender. Quando terminei, o texto dizia algo simples. Vocês não apenas esqueceram um ingresso. Vocês mostraram ao meu filho que ele é menos amado. E isso não é um erro, é uma escolha. Enviei. No dia seguinte, minha mãe respondeu com um texto frio, quase profissional. E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube. Basta clicar em compartilhar e em mais.
e depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil, ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube.